alegria de quem gosta de mim e a tristeza de quem me detesta, eu voltei. Inclusive com mechas loiras, porque eu sou adepta do que o que eu não vejo não tá ali, entendeu, fios brancos? E aí, meus amigos, boa ou não? Óbvio que eu tô mega feliz de estar de volta, mas muito triste ao refletir que eu acredito que eu nem devia ter saído daqui. E aqui eu me sinto na obrigação de agradecer ao excelentíssimo, magnânimo e supremo ministro Alexandre de Moraes, que devolveu minhas redes. E dizem as más línguas por aí que o senhor quer retomar nossa amizade, que sempre foi sincera, né, Xande? Mas a decisão proferida que devolveria as minhas redes, tá dito que eu não posso voltar a repetir o ato que me levou a ser censurada. Mas eu ainda não sei que ato foi esse. Só que, se por acaso tiver algo na minha opinião ou no meu vídeo que desagrade a democracia, não precisa me derrubar. Como eu sempre faço, eu deixo aqui as minhas redes todas abertas para que me seja esclarecido o que foi que eu fiz de errado e o espaço devido seja dado à reparação de um possível engano, porque eu nunca me coloquei como dona da verdade, apenas como uma pessoa muito curiosa e cheia de opinião. Não tenho problema algum em aparecer com um erramos, como fez a Folha de São Paulo publicar uma matéria dizendo que as casas de um empresário em Santa Catarina tinham referências nazis. Se eu errei, é só me mostrar onde foi que a gente corrige. Não parece uma opção democrática? Pode ficar combinado assim? Espero que sim. Torço pra que sim. Mas tá, eu voltei, bem em tempo de fazer uma coisa que eu amo e muita gente me chama de louca por super gostar disso. Se bem que, pensando a respeito, isso me torna um pouco estranha. Temos muitas CPIs e CPMI rolando e esse canal fará a cobertura de tudo! Esse canal, no caso, eu. E eu até poderia colocar nesse vídeo, além da CPMI, que o Dilma tentou copiar o Bolsonaro fazendo uma live pra falar com seus eleitores. Mas mesmo juntando 5 canais, o dele próprio e do UOL, tinha 6 mil pessoas acompanhando. Ou seja, eu julguei que falar disso é irrelevante, assim como o próprio Dilma, já que o nosso atual presidente é o Lira. Mas esse é assunto para o próximo vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de CPMI e a sessão que explicou tudo o que a gente pode esperar daqui por diante. Mas só um adendo, a CPMI do MST tá... Pra vocês terem uma noção do que tá rolando por lá, hoje um deputado do PT tava dizendo que ele já foi de assentamento e que aí ele tem os amigos dele do assentamento e me solta essa pérola. Inclusive tenho amigos e não me comeram e nem eu comi eles. Comeram eles da forma que vocês entenderem. Quem deu risada é porque entende de outra forma, entende do jeito que vocês querem. A quinta série B que habita em mim não aguentou. Mas a CPI do MST vai ser assunto também para outro vídeo. Bom, tivemos sessão nessa terça-feira onde os requerimentos que irão ditar esse começo de CPMI foram colocados em votação. E é claro que teve treta, expose de planinhos e o tom que a CPMI seguirá foi estabelecido. Para quem não teve bilis de acompanhar, eu separei os piores momentos. E sim, só teve piores. E dessa vez, eles nem estão tentando esconder nada. Então, para não perder o costume, separa o estomazil, fica confortável e bora lá! A sessão começou com a situação, no caso os parlamentares pets do Dilma, tentando mudar o objeto de investigação ao tentar puxar para dentro da CPMI a questão do cartão da picadinha do presidente Bolsonaro. E aí eu pergunto, qual é a relação dos fatos? Nenhuma. E para que fazer isso? Para tentar aumentar o objeto da CPMI de forma que os trabalhos sejam confundidos e até tumultuados. E óbvio, os parlamentares da oposição, no caso nós, se manifestaram. 96, requerimento 390 do nosso colega, o senador Rogério Carvalho. Ele solicita as investigações relativas à carteira de vacina do presidente Bolsonaro. Portanto, não tem qualquer pertinência temática com o objeto dessa CPI. A nossa proposta é que Vossa Excelência, presidente dessa CPMI, retire de pauta de ofício esse requerimento e nós votamos todos os outros em bloco. Não precisamos aqui, nesse momento, fazer um bloco daqueles requerimentos feitos pela relatora, um outro bloco de outros requerimentos.
Não, nós queremos votar tudo em bloco, com exceção do requerimento 390, o item 96 da pauta, que não tem pertinência temática com os objetos dessa investigação. Essa é a nossa proposta que submetemos à Vossa Excelência, porque nós não temos medo, senhor presidente, da investigação. Aliás, nós nunca tivemos. Convém a gente lembrar, senador Magno Malta, que nós, a oposição, que protocolamos, através do deputado André Fernandes, o pedido dessa investigação. O governo, por sua vez, operou para tentar inviabilizar os trabalhos dessa CPMI e tem operado ainda. Sobre isso aí, o Nicolas também complementou. O 58 da Constituição, no seu parágrafo 3º, diz o seguinte: as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. Serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. O artigo 35, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que também pode ser usado subsidiariamente nessa reunião, considera fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do país, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição desta comissão. Verifique-se, no entanto, presidente, que tal requerimento extrapola a competência dessa CPMI quando decidem, investigar fatos que não têm pertinência com sua investigação, conforme a investigação de fraude nos cartões de vacinação do ex-presidente, não somente dele, mas de familiares e assessores. Então, dessa forma, eu solicito que Vossa Excelência que esse requerimento seja retirado da ordem do dia. E, por fim, uma indagação, senhor presidente, com relação à criterização, o critério dos requerimentos. Eu sei que nas demais reuniões passadas foi acordado de forma verbal com relação à quantidade de requerimentos iguais e dessa forma seria incluído na pauta. Contudo, nós temos a convocação do fotógrafo Adriano Machado, que é da Reuters, que os requerimentos 305, 29, 97, 142, 246, 297 de 2023, respectivamente, o senador Eduardo Girão, Eduardo Bolsonaro, Isalci Lucas, o delegado Ramagem, do senador Marcos Duval e também do pastor Marco Feliciano, não forem incluídos na pauta. Então, presidente, pergunto de forma respeitosa qual será de fato o critério para que esses requerimentos também, se não forem abarcados hoje, que eles sejam abarcados futuramente. Chamar o fotógrafo da Reuters, que estava fazendo quase um booking da invasão, vocês não querem, né? Seus danadinhos. E sobre isso, o presidente da CPMI se manifestou dizendo: mas o critério, na visão dessa presidência, é colocar em pauta todos os requerimentos, exceto aqueles que objetivamente não tenham nenhuma pertinência com aquilo a que essa CPMI se propõe. Aí me aparece o Rogério Correia, deputado do PT por Minas Gerais. Ai, Minas Gerais, minha Minas Gerais, por quê? Por quê? Tentando vincular a questão do cartão da picadinha, mas ele foi além. Importante, sim, ver o histórico da fraude no cartão de vacinação, bem como da aquisição das joias que Mauro Cid tentou fazer dentro da Receita Federal, quem sabe para acumular riquezas na fuga que o ex-presidente fez aos Estados Unidos. Tipo, serião mesmo? Agora na CPMI do dia 8 a gente vai falar de joias. As joias avaliadas em 16 milhões por vozes da cabeça de sabe-se lá quem. A gente só sabe que foi assim. Que saiu em todos os jornais por 2 semanas, praticamente como pauta única. E que no fim das contas descobrimos que não só as joias valiam 5 milhões, como sequer precisavam passar pela Receita Federal. Mas fala sério, foi um PF bonito de tropeiro com o zoiudão instalado por cima, servido pra mídia. Banquete, banquete. E agora eles querem tratar o assunto dentro da CPMI? Traz pra pauta então a ministra do Dilma ligada à milícia, ou então o ministro Juscelino que deixa o sogro despachar por ele. Por que não? Aí, papapá, tititi, a galera começou a dizer o óbvio. CPI é instrumento da minoria, até porque os parlamentares do Dilma que lá estavam sequer votaram para aquela CPMI ser instalada. Mas entendam, nós somos minoria numérica. Isso é fato. Aí me aparece o deputado pastor Henrique do PSOL do Rio de Janeiro soltando essa pepita de argumentação. Me parece muito razoável
que a relatora tenha uma preferência na apresentação das suas ideias do seu requerimento. Ela é a relatora designada, ela vai apresentar os seus requerimentos, como consequência, o roteiro das chamadas. Seu deputado pastor do PSOL, a senhora relatora é best friend forever, igual eu sou do Xande, faz coraçãozinho, Xande, do Flávio Dino. E essa CPMI quer apurar a responsabilidade de quem quer que seja. Lembrando que os parlamentares governistas não queriam essa comissão. Aí você me manda que é normal os requerimentos a serem votados. É da relatora que todo mundo sabe que tem lado e esse lado é explícito. Doloroso, viu, seu pastor do PSOL do Rio? Nisso aparece o presidente da sessão, seu Arthur Maia, para dizer o que todo mundo ali sabia ou deveria saber. Pessoas todas colocaram aqui uma defesa de um ponto de vista o que de fato não caracteriza, na visão dessa presidência, uma questão de ordem. Eu pediria a todos que se ativesse a questão de ordem para que a gente possa avançar no trabalho e, obviamente, que no momento adequado, quando formos discutir requerimentos e até mesmo se votaremos em bloco ou não, etc., aí sim as pessoas possam se manifestar. Mas eu peço que as pessoas se atenham, de fato, às questões de ordem. Brasil, o país que nossos parlamentares não sabem o que é questão de ordem. Suco tupiniquense servido com gelo? Só que tá frio, né? No meio das discussões sobre o cartão da picadinha e como isso pode levar às revelações de todos os mistérios do universo, o senador Magno Malta levanta uma questão que eu, como pessoa curiosa que sou, gostaria muito de saber. Entra ilações de que as joias era para Bolsonaro fugir e tal, e já se tem citação dos textos que está no telefone do Mauro Cid. De onde veio isso? De onde vazou essa investigação, esses textos que estão lá? Estamos assistindo jornalistas ao vivo recebendo vazamento de informações de inquéritos sigilosos, onde nem os advogados envolvidos têm acesso, mas eles recebem diretamente no Zap, ao vivo. Quem tá vazando para a imprensa informações sigilosas de inquéritos e vazando apenas o que eles acham que pode ajudar na narrativa? É sério, é uma pergunta objetiva. Quem está vazando informações sobre inquéritos para a mídia? Eu mais que gostaria de saber, eu gostaria que isso fosse investigado, porque se vocês não sabem, isso é crime, só pra constar. Mas tá, continuando, por mais uma hora de blá 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 blá. Sério, eu vou resumir em blá blá blá, porque mais uma vez o presidente da comissão teve que dizer: pelo amor de Deus, chega! Nada disso, é questão de ordem. Sim, gente, foi doloroso. E então aparece Ramagem para dizer o que a gente queria que fosse dito de maneira clara e lúcida. Como numa questão fática, senhor presidente e todos, uma notória e inequívoca parcialidade da relatoria que tem sido externada não apenas por suas falas aqui na CPMI, mas por entrevistas a meios de comunicação. Houve uma apresentação de requerimento do bloco que eu peço à presidência, dada essa parcialidade, lados aqui, que atenda ao princípio da isonomia, a prevalência da investigação dos trabalhos que queira se fazer, que aprove em bloco todos os requerimentos. Conseguimos comprovar uma falta de critério, ou uma ausência de uma lógica de critério, exatamente do item 96, requerimento 390, que foi pautado, que se pede um compartilhamento de dados de celulares de uma operação policial que nada tem relação à ausência total de pertinência temática com essa CPMI. Por outro lado, houve mais de um requerimento para quebra de sigilo de dados telemáticos do ministro Flávio Dino, do ex-ministro Gonçalves Dias, que o que se quer é verificar sua localização no momento dos eventos do 8 de janeiro e suas comunicações para tentar impedir ou não os eventos. Lógico que esse requerimento, e não foi pautado, é muito mais importante do que esse 96. Eu volto, inclusive, à questão colocada pelos outros parlamentares. Qual o critério para a seleção de oitivas? O critério são a quantidade de requerimentos
Por que não chamaram, não pautaram o fotógrafo da Reuters? Com 6 procedimentos. Não é importante, como ele foi flagrado, oitivas numa CPMI não são oitivas numa audiência pública, mas sim uma oitiva de inquirição. Então o que se pede é uma maior publicidade do acordo de procedimentos e dos critérios como serão pautadas, tanto as diligências como as oitivas. Já há notícia aqui da imprensa, não sei se é verdade, tomara que não seja, acredito que não seja, que já há um acordo para a primeira oitiva, sem o plenário estar sabendo, sem a mesa estar ciente. Então... E sobre essa última fala do Ramagem, Damares também fez uma importante colocação. Que eu tome a minha decisão com relação ao voto. A imprensa divulgou hoje de manhã, senadora, que há um acordo para que o coronel Cid seja o primeiro a ser ouvido. O cronograma de oitiva já foi divulgado, tem acordo, com quem foi feito o acordo, como eu não sei deste acordo, e isso vai implicar na minha votação agora, porque eu não acho que o coronel Cid tem que ser o primeiro a ser ouvido. E eles estão se referindo a essa matéria aqui, do Metrópolis, que saiu às 9 da manhã. 9 da manhã, para constar, sessão nem tinha começado. Relatora fecha acordo e Cid deve ser o primeiro ouvido na CPMI do 8 de janeiro. Oposição pede que presos comuns também sejam chamados. Anderson Torres será convocado. Aí, o presidente da CPMI se manifestou. Eu responder essa sua pergunta, porque quem vai designar a data da oitiva de cada um daqueles que forem convocados é essa presidência. Eu posso afirmar a Vossa Excelência de que comigo não há nenhum tipo de acordo dessa natureza. Então, fiquem tranquilos de que não há nenhuma conversa com essa presidência, que é quem vai designar a data de cada oitiva, de qualquer tipo de acordo que tenha se antecipado à decisão desse plenário. Então, sobre isso eu tenho 2 perguntas. A imprensa vai ser acusada de fabricar fake news? Quem foi que passou isso para a imprensa? Essa pessoa que repassou essa suposta informação será acusada de fake news? Ou essa fake news é legalizada? Ninguém liga? Bom, eu ligo. E eu gostaria muito que isso fosse analisado e esclarecido. Só que ali no meio disso tudo, rolou uma treta. Explico. Lembra que a gente falou sobre a esquerda querer trazer para dentro da CPMI a história dos cartões da picadinha? Então, o presidente da comissão leu o requerimento do senador Rogério Carvalho, onde ele dizia categoricamente: infelizmente, o deputado Rogério fez uma proposta, não sei se é da lavra dele ou do senador Rogério, equivocada. Houve um erro na ementa. A ementa é claro, para investigar fraudes nos cartões de vacinação do ex-presidentes, familiares e assessores. Item 96, requerimento 390, basta Vossa Excelência ler a ementa. Desconsidere a ementa. Não, de forma alguma. Formula-se um novo requerimento. Formula-se um novo requerimento corrigindo o erro. Vale é o teor do requerimento. Vamos votar. A ementa é clara. Não tem como votar esse requerimento. Olha só. Então, o Arthur Maia, presidente da sessão, disse que aquilo ali não era mesmo objeto e que fosse feita uma espécie de correção do que ele pediu para que depois fosse votado. Só que para a oposição, uma correção de documento foi negada. Disseram que o novo requerimento deveria ser feito e só poderia ser votado na outra sessão. Obviamente, o presidente da sessão entendeu que estaria agindo de forma diferente para situações iguais. Senhor presidente, apenas para deixar claro, aqui o senador Esperidião e a mim fizemos um requerimento conjunto retificando o requerimento de que fossem enviadas a esta comissão tudo que foi para a Comissão de Inteligência, e fomos orientados pelo Leandro, e corretamente, que deveríamos fazê-lo no sistema e que hoje não poderia ser apreciado. Eu peço apenas que o mesmo rito seja adotado. Ele faz a retificação, hoje não pode ser votado, porque tem que ir pelo sistema. Acabamos de ser orientados e fizemos assim. Se for assim, presidente, eu mantenho. Porque aí começa a ter problema. Não, presidente, eu realmente vejo aqui a seguinte situação. Realmente nós vemos aqui a seguinte situação. Nós temos 2 situações idênticas. Uma colocada pelo deputado Carlos Sampaio, que quer fazer uma retificação, e outra de Vossa Excelência, que quer fazer uma retificação. Exatamente. Ou nós aceitamos ambas, perfeito, ou nós rejeitamos ambas. Eu não vou aceitar uma e rejeitar a outra porque elas são iguais. Mas do que se tratava o requerimento da oposição? O que está acontecendo é uma orientação e mais do que isso, uma ação deliberada do governo para esconder a fraude. Hoje eu digo, é fraude.
nos relatórios que a ABIN enviou para o Congresso Nacional. Presidente, a linha do tempo é fatal. Eu não preciso retificar nada. Os primeiros requerimentos que eu apresentei, todos dizem respeito a relatórios que estão no Congresso. Eu quero só o compartilhamento do que está ali embaixo, no subsolo, sede da Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, com esta comissão. São 3 relatórios, um mudando o outro. E, enquanto isso, o diretor-geral adjunto, nomeado pelo atual governo, dia 1º de janeiro, para não ter que ser sabatinado pelo Senado, presidente, para não ser sabatinado, o governo nomeou o diretor adjunto, porque o diretor-geral tem que passar pelo Senado. Enquanto ele ficou, foi produzido o relatório do dia 20 de janeiro, foi exonerado no dia 2 de março, passando para a chefia do planejamento da ABIN, e foi demitido da ABIN neste mês de junho. E ele tá falando da matéria que saiu na mídia dizendo que o relatório do GSI entregue ao Congresso foi falsificado. E mais, nesse dia 13, sai mais matéria dizendo que quem mandou falsificar foi o próprio G. Dias. G. Dias, o primeiro de seu nome. Até então, à época, ministro do Dilma. O porquê ele falsificou um relatório tão importante? Não sabemos, mas queremos saber. Ou se queremos. E do momento que eles tentam colocar a vontade da relatora como base para se aprovar os requerimentos? Bom... Deputado Carlos Sampaio, nós estamos ouvindo aqui o seguinte, olha, nós precisamos respeitar a vontade da relatora. A vontade da relatora tem proeminência em relação aos demais. Com todo o respeito do mundo em relação à relatora, senadora Elisiane Gama. Mas nós estamos aqui, nessa CPMI, e aqui prevalece a vontade da maioria dos membros. Senão, não faz sentido algum nós termos e existirmos essa CPMI. Bastaria apenas a existência da relatora, do presidente e dos vice-presidentes. Então, o que nós queremos aqui neste momento é atendermos a todas as demandas, sejam do governo, sejam da oposição. Eu gostaria da compreensão de todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras, para que esse nosso requerimento fosse votado sim. Para que a gente possa votar todos os requerimentos, tanto os feitos pela relatora, quanto os feitos pelo governo, quanto os feitos pela oposição. Não há por que temer qualquer solicitação feita pelo governo ou pela oposição. Agora, o que nós não podemos permitir, senhor presidente, que aconteça, é que haja um direcionamento das investigações. O governo quer votar apenas os requerimentos deles e rejeitar os requerimentos da oposição, o senador Jorge Cajuru. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Ou essa é uma investigação séria, imparcial, que atenda a todos, seja governo ou oposição, ou a gente já vai começar os trabalhos dessa comissão sendo completamente parcial. Então começam as votações de requerimentos e a dona Jandira Fegali aparece com essa fala aqui. Apenas nós destacamos aqueles que aí sim não há pertinência, como, por exemplo, fazer requerimento de informação da viagem do presidente Lula a Araraquara, que foi atender vítimas de uma enchente, de um desastre ambiental. Aí realmente não há fazer confusão de uma investigação que está com foco em atos golpistas de um processo de tentativa de golpe no país. Pois é, assim, Bárbara, euzinha aqui, não tô acusando nada, eu só tenho uma opinião e eu quero deixar claro que é só uma opinião, tá? Eu achei estranho porque a visita a Araraquara não estava na agenda presidencial divulgada para o fim de semana do Dilma. E jornalistas foram chamados às pressas na noite de sábado, dia 7, para cobrir o evento que, ao que tudo indica, foi decidido em cima da hora. Uma cratera aberta no dia 28 de dezembro que tinha que ser visitada por, coincidências do universo, no dia 8. Então, sei lá, na noite do dia 7, Dilma decide ir pra Araraquara, convoca a imprensa, sei lá, dona Jandira, sei lá. Mas o plano dos parlamentares do Dilma estava claro, e eu poderia resumir, só que o Felipe Barros colocou a coisa numa síntese perfeita. Porque o que nós estamos vendo, senhor presidente, o que nós estamos vendo aqui nesse momento é o seguinte:
o governo quer votar em bloco os requerimentos, todos os requerimentos feitos pela oposição. Por que eles querem votar em globo todos os requerimentos feitos pela oposição e pelos deputados e senadores independentes? Porque lá na frente eles querem rejeitar todos de uma vez só. Essa é a estratégia do governo. Eu gostaria de pedir, senhor presidente, a complacência de Vossa Excelência, que é o presidente dessa CPMI, que tem que garantir que essa comissão funcione com imparcialidade. Beleza, mesmo cientes e até mesmo sem ter o que fazer, já que a oposição é minoria dentro da CPMI, nós parlamentares instruíram o voto sim para todos os requerimentos, confiando ou tendo como única opção confiar que a ala governista faria o mesmo. Vamos investigar todos, ninguém tá temendo nada, certo? Mas aí, surpresa, Randolph já apareceu para rejeitar os nossos requerimentos, tudo no mérito. E assim, vou aqui bancar a atriz, tá? Chocada. Senador Girão, então, explicou muito bem do que se tratava. O golpe tá aí. Tá exatamente nessa votação. Deixando claro que nós votamos a favor de tudo que foi colocado aqui. Simplesmente tudo. Agora, eu não entendo por que o governo se pela de medo e quer tirar do direito nosso de investigar. A população quer a verdade. O que é que foge do escopo quando você pede a cópia integral dos documentos que resultaram na dispensa de militares do batalhão da Guarda Presidencial? Exatamente. Por que não aprovar isso, gente? Se tem documento da GSI mostrando que 2 dias antes o governo federal, sabendo do que ia acontecer, desmobiliza. É como se abrisse a porteira. Outro documento importante aqui, que eu não entendo porque que o governo não quer aprovar, requer o acesso de todas as imagens de todos os ambientes monitorados do circuito interno de TV, sabe de onde? De onde? Do Ministério da Justiça, onde a imprensa já demonstrou, vários parlamentares perguntam, onde é que estava a Guarda de Segurança Nacional, a Força de Segurança Nacional naquele dia? Essas imagens são essenciais, não vamos fazer isso, porque essa CPMI, ela vai escancarar uma proteção, uma blindagem ao governo Lula. E a última, só para concluir, presidente, e mostrando a força do governo, realmente tem que reconhecer, uma força poderosa do governo Lula que veio invadir essa CPMI para blindar. Olha o último requerimento aqui. Requer a quebra do sigilo para informar os números dos celulares que fizeram login na rede Wi-Fi do Palácio do Planalto. Por quê que não se quer mostrar o que é que aconteceu no dia 8? Nós estamos aqui para investigar ou não os atos absurdos que aconteceram no Brasil, especialmente no dia 8. Porque eu concordo que teve outras coisas que foram crescendo, eu concordo com o governo. Outros atos que foram crescendo para desencadear no dia 8. Mas por que não investigar o próprio dia 8? O próprio dia 8 também. Em resumo, como maioria, o governo quer aprovar tudo que convém a eles e rejeitar o que não convém. Nós, como minoria na casa... Na imprensa aqui, o plano de segurança do GSI no dia 8 de janeiro, houve dispensa de militares naquele dia. Planos de voo de Lula naquele dia, ninguém sabe. Não tem agenda prévia, antecipada, como a gente sabe que existe planos de segurança. Noticia dia antes, existe toda uma agenda, toda uma programação. Não tinha nada dizendo que Lula estaria no dia 8 lá em Araraquara, mas vem a base governista criar a teoria de que Jair Bolsonaro saiu em dezembro do Brasil para no dia 8 de janeiro não estar nos atos, entre aspas, antidemocráticos. Mas Lula, que saiu no próprio dia 8, não saiu para fugir.
É estranho, não é, senador Marcos Duval? E aí, vocês não acreditam no que aconteceu? Não, na verdade, vocês vão super acreditar. Tomamos pra dentro e muitos dos nossos requerimentos, como os citados pelo Girão, foram rejeitados. G. Dias, o ministro do GSI, que aparece nas imagens vazadas pela CNN do relatório falsificado, teve a convocação negada, assim como o interventor Capelli. Já do nosso lado foram aprovadas as convocações de Anderson Torres, generais Heleno Braga Neto e Mauro Cid, além do presidente Bolsonaro ter tido o seu segredo telemático quebrado, seu sigilo telemático quebrado. Pra vocês terem uma ideia, eles queriam aprovar a convocação do próprio Bolsonaro, mas nesse momento eles acharam que melhor não, deixa pra depois. E assim, os requerimentos foram finalizados, com uma maioria que não queria que a CPMI acontecesse, se apropriando da CPMI. O negócio foi tão feio que o próprio presidente da CPMI diz que G. Dias deveria sim ter sido convocado e que essa blindagem compromete a credibilidade da comissão. Ah não, seu Arthur, você jura? Muita gente querendo saber o que fazer. E assim, gente, eu não sei. Obstrução, obstrui tudo, tudo. Nossa senhora. Mas, galera, esses foram os primeiros requerimentos de uma CPMI que ainda nem começou. E eu sou super adepta daquela máxima que no final a verdade sempre aparece. E é isso que todos nós queremos com essa comissão. Apenas saber a verdade. Doa quem doer. Mas eu já aviso, fiote, não vai ser fácil, já que nessa CPMI, aparentemente, a gente vai ser destruído. Mas sempre tem aquele negócio de milagre, né? Eu acredito em milagres. Oi, Deus! Sou eu de novo, aguardando as cenas dos próximos capítulos. Então, eu fiz a cobertura dessa sessão porque ela deixou claro o tom que será adotado. E, no caso, muito ruim pra nós. Quem quer sim a investigação e não a obstrução. Então, sim, voltamos para investigar tudo sem esconder nada, senhor presidente. Nós votamos não porque queremos investigar sério. Não queremos confundir. Mas tá rolando a CPI do MST e nessa muito promissora, da qual vamos também trazer sempre os melhores momentos, que lá são vários. E mais, semana que vem será aberta a CPI das ONGs. Ai, nessa eu dou muito valor. E se você não quer perder os melhores e piores momentos de mais esse espetáculo pago por você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Mas se você quer conteúdos exclusivos, assina minha plataforma www.teatualizei.app. Desde já, o meu muito obrigado. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Bora então levantar a cabeça para não deixar a coroa cair, mas mais que isso, é imprescindível se lembrar que quem muito se abaixa acaba mostrando o que não deveria. E nós não chegamos até aqui passando por tudo que passamos para morrer na praia. Digo e repito, ruim ou bom, nós apenas começamos. Então até o próximo vídeo. Beijos, galera. Fui.